Olá, meu nome é Thaisa Prado, sou a professora de Direito Internacional de vocês. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os sujeitos do direito internacional público, iniciando a nossa abordagem principalmente pelos estados. Então vejam, aulas passadas a gente falou da questão introdutória, falamos ali um pouquinho do histórico, trouxemos algumas fontes do direito internacional público, ainda não falamos dos tratados internacionais, mas agora a gente vai falar dos sujeitos. Então vejam, o que vai acontecer? Só relembrando, né, a gente tem aqui que o direito internacional público, né, ele nada mais é do que um conjunto de fontes que vai regular as relações entre os seus sujeitos. Se ele vai regular as relações entre esses sujeitos, nada mais importante, nada mais justo que a gente consiga saber quem são esses sujeitos. Então, quem são os sujeitos do direito internacional público? E daí, já de cara, a gente traz um conceitinho, né? Os sujeitos vão ser todos aqueles que têm capacidade de agir, né? Que têm capacidade de influenciar o direito internacional público, seja de forma direta, seja de forma indireta, seja de forma ativa, seja de forma passiva. Então, a gente percebe que aqueles que vão ter a principal capacidade de conseguir efetivamente agir no direito internacional são os estados, né? E estados aqui, gente, sinônimo de países, né? Então não é estado do Paraná, é estado Brasil, Argentina, Paraguai, Inglaterra, França, Austrália, estado como sinônimo de países. Sempre que eu falar estados, eu quero falar países, tá? É que a gente utiliza a terminologia estados no direito internacional. Então estados e as organizações internacionais, né? Existem alguns autores que incluem também outros sujeitos que eventualmente tragam influência para o direito internacional público. Então isso vai depender muito da banca que for, né, a que estiver elaborando a prova de vocês. Então tem alguns que incluem, por exemplo, as empresas transnacionais, as organizações não governamentais, no sentido que eles também influenciam nesse direito internacional. Mas se a gente vai falar de quem efetivamente tem poder de agir, né, de celebrar tratados, de ingressar em organizações internacionais, a gente fica aí principalmente restrito aos estados e às organizações internacionais. Antes de falar dos estados, eu ainda tenho que fazer uma observação para vocês em relação ao papel do indivíduo no direito internacional público. Veja, via de regra, quando a gente fala do indivíduo, da pessoa física, eu e você, né? Via de regra, a gente não tem nada a ver com o direito internacional público. Via de regra, se a gente participa do direito internacional, a gente vai estar lá vinculado ao direito internacional privado, né? Contratos internacionais, adoção internacional, problemas de bens imóveis que envolvam 2 ou mais países, sucessão, a pessoa faleceu num país e tinha patrimônio no outro. Então, a gente está lá no direito internacional privado, né? Agora, excepcionalmente, a gente pode dizer sim que o indivíduo tem uma participação ativa, né, direta no direito internacional público. Então, se eu falasse disso alguns anos atrás, quem sabe iam dizer que eu era meio doidinha, né? Mas hoje a gente já tem 2 exemplos que conseguem caracterizar bem essa situação. E eu vou falar deles rapidamente para vocês, né? Então, hoje a gente diz que o indivíduo, então eu vou escrever aqui bem bonitinho, né? Que o indivíduo, ele via de regra, ele não é sujeito do direito internacional público, tá? Via de regra, ele não é. Via de regra, o indivíduo vai estar lá voltado para o direito internacional privado. Entretanto, excepcionalmente, a gente pode dizer sim que ele pode ser sujeito atuando tanto de forma ativa como de forma passiva no direito internacional público. E aí eu vou colocar para vocês 2 grandes exemplos, tá? A gente tem um exemplo em que o indivíduo vai ser autor no direito internacional público, e a gente tem um exemplo em que o indivíduo vai ser réu. Veja, você, pessoa, tá? Você não pode, vamos pensar, autor e réu aonde, né? Porque assim, a gente não consegue fazer parte de um tratado internacional. A gente não consegue ingressar como membro numa organização internacional. Então, quando eu digo que o indivíduo vai participar de forma direta, onde será que ele vai participar de forma direta? Veja, eu, Thaisa, não posso ser parte de um tratado internacional. Eu posso estar representando o Brasil, mas daí a parte é o Brasil, não a Thaisa, né? E eu, Thaisa, também não posso ser membro de uma organização internacional. Vamos lá, quem faz parte da ONU? Brasil, Estados Unidos, Chile, Inglaterra e Thaisa? Não, né? Eu posso estar lá representando o Brasil, mas não como membro daquela determinada organização. Então, aonde que eu eventualmente vou poder participar? Se não é em tratado, se não é em organização internacional? Quem sabe alguns de vocês até já estão dando na deixa ainda, estão gritando aí, mas eu não escuto, né? Eu não escuto porque não dá. Mas onde? Tribunais internacionais, cortes internacionais, né? Então, se eu não posso participar num tratado nem numa organização,
eventualmente eu posso participar de um tribunal internacional. Mas eu digo eventualmente, excepcionalmente, porque a exceção da exceção da exceção. A regra não é o indivíduo participar. Pega, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça da ONU, que a gente já comentou. O indivíduo não pode participar, nem como autor, nem como réu. O réu vai ser um Estado. Pega aqui a nossa Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Caso Maria da Penha, todo mundo já ouviu falar na Guerrilha do Araguaia, caso Damião Ximenes, né? Tiveram vários casos ali que o Brasil já foi processado e foi condenado. Mas o réu é o Brasil, é o Estado brasileiro. E o autor não é a vítima, né? O autor, ele vai, na verdade, denunciar o caso para a Comissão Interamericana, tá? A comissão vai fazer uma investigação, vai ver se existem indícios de autoria de materialidade, se existem indícios, né, de violação de direitos humanos, e a comissão vai remeter o caso para a corte. Então, o indivíduo, ele não é o sujeito, tá? Ele tá lá como um terceiro interessado, sei lá, né? Mas ele não é efetivamente sujeito. Então, aonde que eu encontro esses exemplos, né? Veja, o exemplo que o indivíduo vai poder ser autor num processo, numa corte internacional, é na Corte Europeia de Direitos Humanos, tá? Veja, a Corte Europeia de Direitos Humanos, ela é um tribunal internacional, né, voltado à questão da proteção dos direitos humanos, que está lá numa organização internacional na Europa chamada de Conselho da Europa. Então, a gente tem a União Europeia, todo mundo conhece, mas existe uma outra organização internacional separada da União Europeia, que se chama Conselho da Europa. E dentro desse Conselho da Europa tem esse Tribunal Europeu ou Corte Europeia de Direitos Humanos. Antigamente, eles funcionavam que nem a nossa Corte Interamericana. Na verdade, a gente copiou deles, né? Mas tudo bem. Eles funcionavam que nem a nossa Corte Interamericana. Então, existia uma comissão, tá? E existia a corte. Então, o indivíduo levava o caso à comissão, a comissão investigava e, se fosse o caso, remetia aquilo para a corte. Visando dar um caráter mais jurídico e aumentar a celeridade do sistema, alguns anos atrás eles cortaram fora a comissão. Eles extinguiram a comissão. E aí o que aconteceu? Veja, se o indivíduo ia na comissão e a comissão levava o caso para a corte, a partir do momento que você extingue a comissão, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que permitir que o indivíduo vá direto na corte, tá? Então esse é um dos exemplos que a gente tem hoje de um tribunal internacional que permite que o indivíduo seja verdadeiro autor numa demanda internacional. E aí a gente diz que o indivíduo é sujeito de direito internacional público, porque ele está sendo autor num tribunal internacional que é a Corte Europeia de Direitos Humanos. Tá? E é o exemplo que a gente tem, que o indivíduo vai ser réu de um tribunal internacional, é o Tribunal Penal Internacional. Tá? Todos os outros tribunais internacionais que a gente tem, pelo menos até hoje, o réu nunca vai ser um indivíduo, vai ser um Estado. Então, às vezes, quem cometeu aquele ilícito pode até ter sido uma pessoa, né? Mas você vai responsabilizar o Estado e depois o Estado que se vire para ver se vai entrar com ação de regresso, para ver se vai responsabilizar o indivíduo que foi responsável, né, por aquilo. Responsabilizar o indivíduo que foi responsável, parabéns, né? Mas no caso do TPI, não. O TPI você não vai responsabilizar o Estado, você vai direto no indivíduo, né? Até porque esse é um tribunal penal, que uma das penas, inclusive, pode ser a de restrição de liberdade. Como é que você vai prender um Estado? Não tem como, né? Então você vai, você vai responsabilizar o indivíduo que cometeu aqueles crimes específicos que são ali de responsabilidade do TPI. Muito bem, então aqui a gente viu dois exemplos em que o indivíduo pode efetivamente participar do direito internacional público como autor num tribunal e como réu em outro. Bom, aí a gente passa para a análise dos estados, tá? Os estados, eles são considerados os sujeitos clássicos do direito internacional. Clássico principalmente porque eles foram os primeiros que surgiram, né? Aqui a gente não tem aquela dúvida, quem surgiu primeiro foi o ovo ou a galinha? Quem surgiu primeiro foi o Estado ou a Organização Internacional? Não tem dúvida, o Estado surgiu primeiro, né? Os Estados estão aí há séculos, sendo que as organizações internacionais, elas começaram a surgir nos últimos 100, 150 anos, e olhe lá, né? Então, por isso que a gente diz que o Estado é o sujeito clássico ou sujeito originário do direito internacional público, tá? Além disso, é importante a gente perceber que os estados, eles também detêm personalidade e capacidade jurídica. Então, da mesma forma que nós, indivíduos, temos personalidade e capacidade jurídica, os estados também possuem. Só que a forma como ela é adquirida é distinta, né? Então, a gente, nós, pessoas físicas, indivíduos, a gente adquire a nossa personalidade jurídica com o nascimento, com vida.
E a capacidade jurídica, quando a gente atinge os requisitos exigidos lá pelo Código Civil para você ser capaz para o direito. Normalmente com 18 anos de idade, né? 16 se for emancipado, ou às vezes você tem mais que 18 e não está ali com todas as suas capacidades civis, aí você não tem a capacidade plena, né? Mas via de regra, com 18 anos ali você atinge a capacidade. Então veja, a gente nasce, a gente tem personalidade jurídica, mas a gente não tem automaticamente capacidade, tá? Os estados, eles também têm personalidade e capacidade jurídica. As organizações internacionais também têm, só que a gente vai ver que funciona um pouquinho diferente. O estado, ele tem a personalidade jurídica que a gente chama de originária, tá? Originária porque ninguém fornece a ele essa personalidade jurídica. Basta ele existir que ele é considerado sujeito de direito. E como é que ele faz para existir, né? Basta ele ter os seus elementos constitutivos. A gente já vai estudar os elementos constitutivos, mas se o Estado tiver povo, território e governo soberano, né, mas povo, território e governo, ele tem os seus elementos constitutivos e ele existe para o direito internacional. Então não vai ser ninguém que vai criar o Estado, ninguém vai conceder a ele essa personalidade. A gente vai ver depois o que é o reconhecimento do Estado, mas isso não significa criar o Estado. A criação dele se dá pela presença dos seus elementos constitutivos. Então por isso que a gente diz que o Estado ele tem personalidade jurídica originária. Basta existir, bastam estar presentes os elementos constitutivos para a gente dizer que o Estado existe para o direito internacional, tá? E além dessa personalidade jurídica originária, a gente diz que ele tem uma capacidade jurídica plena. Plena porque ele pode exercer todos os atos permitidos pelo direito internacional, tá? Então veja, ele não tem uma limitação de disciplina. Então, o Estado só pode exercer atos do direito civil e do direito penal. Não, ele pode exercer de todas as áreas. Ele pode exercer todos os atos que são permitidos pelo direito internacional. Diferente vai ser quando a gente falar das organizações internacionais, que aí elas vão ter uma capacidade jurídica limitada. Limitada ao quê? A sua finalidade, ao seu objetivo, o motivo pelo qual ela existe, né? Agora o Estado não, ele não tem essa limitação. Então a gente fala que além da personalidade jurídica dele ser originária, porque ninguém cria ele, né? Ele também tem essa capacidade jurídica plena, significando que vai poder exercer todos os atos permitidos pelo direito internacional. Muito bem, a gente vai trabalhar 4 principais assuntos dentro dos estados. A gente vai falar dos seus elementos constitutivos, a gente vai falar do reconhecimento de Estado, reconhecimento de governo e sucessão de estados. Isso provavelmente a gente divida em 2 aulinhas, né? Mas a gente inicia pela questão dos elementos constitutivos do Estado. Então, acabei de falar, o Estado tem personalidade jurídica originária. Isso significa que basta a existência dos seus elementos constitutivos para que ele exista para o direito internacional público, né? Mas quais são esses elementos constitutivos? Bom, primeiro que eu coloquei aqui para vocês é o povo, tá? Então o Estado ele precisa ter um povo para ele existir, né? E aqui a gente fala quem que é esse povo, né? Primeiro que o povo é considerado o elemento humano do Estado. Depois que ele vai ser formado pela comunidade de indivíduos, aquele conjunto de pessoas que habita aquele território com ânimo definitivo. Tá? Isso é o povo, um conjunto de pessoas que habita aquele território com ânimo definitivo, formando esse elemento humano. Outra observação que eu acho interessante a gente fazer é que povo é diferente de população para o direito internacional, tá? Então o povo vai ser o conjunto dos nacionais. Nacionais estes podendo ser natos ou naturalizados. Em outro momento a gente vai falar dessa questão da nacionalidade, que é bastante importante e está prevista principalmente no artigo 12 da Constituição, né? Para a gente diferenciar quem são os natos e quem são os naturalizados. Mas a gente sabe, né, que então todo mundo que for considerado brasileiro, seja nato ou naturalizado, formam os nacionais, formam o povo. Já a população é um conceito um pouquinho mais abrangente, que vai incluir, além dos nacionais, né, então além dos natos e naturalizados, a gente também tem os estrangeiros e a gente tem os apátridas, né? Então estrangeiros, estando aqui a passeio, estando aqui a trabalho, estando aqui com visto temporário, estrangeiros, né, que não são considerados brasileiros. E os apátridas, a, prefixo de negação. Não, pátrida, não, pátria, né? São aqueles que não possuem nenhuma nacionalidade. Então, esses são os apátridas. Normalmente, como que isso acontece, né? A gente tem 2 critérios para aferir a nacionalidade. Então, o Brasil adota os 2, que é os que a gente chama de ius solis e ius sanguinis.
tá? Então, seja nascimento pelo solo, você nasceu naquele território, você tem direito àquela nacionalidade, seja pelo sangue, pela hereditariedade, que é o ius sanguinis, né? Então, no Brasil, tendo nascido no solo brasileiro, ou tendo sangue de pai ou mãe brasileiro, você tem direito a ser brasileiro. Muito bem. Mas não é assim que funciona em todos os estados. Tem estados que adotam só ius solis, tem estados que adotam só ius sanguinis. Então pensa, por exemplo, um casal que vem de um país que adota só ius solis. E eles saem daquele país e vão para um país que adota só ius sanguinis. E lá eles têm um bebê. Essa criança, quando nasce, ela não vai ter a nacionalidade daquele país de onde os pais são, porque lá é só ius solis, ela tinha que ter nascido lá. Mas ela também não vai ter a nacionalidade do país que ela nasceu, porque lá é só pelo sangue, e daí ela não tem o sangue de lá. E aí? Daí que ela fica sem nacionalidade. São os casos que a gente chama aqui de apátridas ou hemátulos. Claro que existem, né, tratados internacionais visando regulamentar essa situação, mas isso vai depender de cada estado, se eles aderem ou não a esses tratados e como que eles vão tratar os apátridas que estão em seu território, né? O Brasil faz parte de alguns tratados internacionais, inclusive disciplinando que os apátridas aqui no Brasil, a gente vai fornecer o mesmo tratamento que a gente fornece aos refugiados, ou seja, disponibilizando documentação, disponibilizando condições de trabalhar, para que aquela pessoa possa ter um mínimo ali de dignidade, apesar de não ter nessa sua nacionalidade reconhecida do seu nascimento, tá? Muito bem. Além do povo, a gente tem o território. Então, são elementos constitutivos, a gente tem principalmente 3. O povo, e agora a gente fala do território. Então, se o povo é o elemento humano do Estado, o território vai ser o elemento material, ou a base física daquele determinado Estado, né? Território nada mais é do que a fração do planeta, a fração do mundo, a fração do globo, no qual aquele Estado se assenta, no qual aquele povo, no qual aquelas pessoas estão delimitadas, né? Veja que o direito que o Estado vai ter sobre o seu território, né, é no qual ele exerce a sua soberania. Então ele exerce a soberania em relação ao território e ele exerce a soberania em relação ao povo, tá? Mais do que isso, esse território ele não precisa estar perfeitamente delimitado para que você diga que o Estado possui um território, né? Então não precisa ter as fronteiras perfeitamente delimitadas, basta que se exista ali uma noção, né, de quais são as fronteiras para você poder já considerar como território de determinado Estado. Trouxe aqui o que inclui nesse território, né? Uma questão aí um pouco mais técnica. Então, solo, subsolo, a gente tem rios, golfos, lagos, baías, mares, espaço aéreo adjacente e o mar territorial. Vejam, aqui eu faço uma observação específica em relação ao mar, tá? Porque, ó, você tem o solo, você tem o subsolo, você tem o espaço aéreo, rios, golfos, lagos, mares, tudo bem. Mas nos últimos anos se tornou ainda mais importante a discussão acerca da distância do mar, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem um litoral gigantesco. Você para lá na praia, você olha para o oceano, até onde é território do Brasil, né? Até onde o Brasil tem direito de exploração econômica exclusiva. E isso se tornou mais importante nos últimos anos, principalmente por causa da descoberta do pré-sal. Então vejam, a gente tem um tratado internacional, que o Brasil faz parte, que é a Convenção de Montego Bay sobre os Direitos do Mar, que ela é de 1982, só que agora volta-se a se discutir esse assunto, principalmente por causa da descoberta do pré-sal. Tá? Então a Convenção de Montego Bay ela vai trazer pra gente algumas distâncias que vão disciplinar como é que funciona a questão do território do Estado em relação ao seu mar, tá? E ela traz pra gente principalmente 4 distâncias. Então a primeira é a de 12 milhas, que é o mar territorial. Vejam, aqui 12 milhas, a gente não tá falando quilômetros, né? A gente fala milhas e não são milhas terrestres, são milhas náuticas. Porque a distância que você utiliza, né, para medir em navegação são milhas náuticas. Então aqui 12 milhas náuticas é o mar territorial. Exercício de soberania pleno do Estado. Como se fosse continuação do próprio território, como se fosse continuação do próprio solo, tá? Você vai mais 12 milhas, soma 24. É o que a gente chama de zona contígua. Essa zona contígua, o Estado ele detém poder de polícia e fiscalização, tá? Então, além da exploração econômica, poder de polícia e fiscalização. E aí tem as outras 2 medidas, que vão até 200 milhas. Vejam, é 200 mais 200? Não, são só 200. Professora, você acabou de falar que são 2 medidas? É, porque olha o que eles fazem. Você vai ter a zona econômica exclusiva e você vai ter a plataforma continental. São as mesmas 200 milhas.
Só que a zona econômica exclusiva, você pega do solo do mar para cima. Então, toda a parte de navegação, toda a parte de pesca, né? Solo do mar para cima, zona econômica exclusiva. E aí, quando você vai lá e pega do solo do mar para baixo, você tem a plataforma continental, tá? Então, onde é que está o pré-sal? Onde é que está o petróleo? Né? Está nessa plataforma continental. Então, o Brasil tem 200 milhas náuticas na plataforma continental para explorar esse petróleo de maneira exclusiva. Beleza? Passa disso, águas internacionais. E o terceiro elemento constitutivo que a gente tem aqui é o governo, tá? Veja, alguns autores, eles diferenciam os elementos constitutivos em 4. Falam que você vai ter o povo, o território, o governo e a soberania. Um desses autores bem conhecido é o Dalmo de Abreu Dallary. Ele coloca a soberania como um elemento constitutivo independente. Aqui a gente acaba fazendo uma abordagem um pouquinho distinta, nenhuma tá certa, nenhuma tá errada, vocês escolhem aí o que vocês quiserem. Mas aqui o que eu vou dizer para vocês? Que na verdade a gente tem o povo, o território e o governo, e esse governo é soberano, né? Então a soberania ela não seria um elemento constitutivo independente, mas ela seria um atributo do governo. Né? Esse governo ele precisa ter ali pelo menos um mínimo de soberania para ele conseguir sobreviver nessa arena internacional. Então, um governo soberano é um governo com capacidade de auto-organização, tá? Então, a gente fala ali, né, que você tem o povo como elemento humano, você tem o território como elemento material, você vai ter o governo como elemento político. Tá? E esse governo com elemento político é aquele que vai ter capacidade de decidir de forma definitiva dentro daquele território do Estado. Né? A gente diz ainda que esse governo ele acaba acumulando 2 funções. Ele vai ter uma função interna e ele vai ter uma função externa. Né? Função interna de gerenciar, né, todo esse Estado, desenvolver ali os seus 3 poderes, desenvolver toda a sua organização, não admitindo ingerência de outra autoridade externa, sem que ele permita isso, né? E a função externa para poder participar desse direito internacional, participar dessa arena internacional e conduzir a sua política externa, tá? Vejam, isso a gente acaba colocando como os principais elementos constitutivos do Estado. Então, ele tem o povo, ele tem território e ele tem governo com essa capacidade de auto-organização. A gente diz que o Estado existe para o direito. Se ele vai ser reconhecido pelos demais estados, aí é outro assunto. Mas ele tendo os elementos constitutivos para o direito internacional, ele existe independentemente do seu reconhecimento. Aqui só trouxe últimas observações, né? Uma em relação à relativização da soberania estatal. Então a gente coloca, o Estado ele possui soberania. Mas essa soberania, como a gente já discutiu, ela não é considerada mais uma soberania absoluta, né? O Estado ele não admite ingerências externas, mas se ele admitir, ele vai estar relativizando parte da sua soberania e ele acaba fazendo isso para poder participar desse direito internacional. Ele faz isso de formas como a gente já comentou na aula passada, né? Então ele faz isso como? A partir do momento que ele ratifica tratados internacionais, a partir do momento que ele ingressa em organizações internacionais, a partir do momento que ele se submete a cortes ou tribunais internacionais, né? Então ele relativiza a parcela da soberania, mas ele só faz isso por ser soberano. Tá? Ele só faz isso porque ele tem interesse, porque ele tem um porquê, né, de estar relativizando aquela soberania. Então ele não deixa de ser soberano, mas ele faz isso por ser soberano e para poder participar desse direito internacional. Última observação, alguns autores ainda colocam como um 4º elemento constitutivo a finalidade. Então o Estado teria povo, território, governo e finalidade. É uma posição minoritária, mas só para vocês saberem que existe, seria a finalidade como um 4º elemento constitutivo. E o que seria essa finalidade? Qual é a finalidade do Estado? Né? É o bem comum? É o bem-estar? É respeitar a dignidade da pessoa humana? É manter a ordem? Evitar o caos, né? A maioria dos autores colocam que a finalidade seria, né, o bem-estar, seria essa capacidade que o Estado tem de organizar os seus indivíduos da forma com que eles possam viver da maneira mais digna, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e que eles possam ter os seus direitos básicos garantidos dentro de uma ordem, dentro de uma organização que é estabelecida pelo próprio Estado, tá? Então, pessoal, vejam,
A gente falou dos elementos constitutivos, né? Na sequência, a gente vai tratar da questão de reconhecimento de Estado. Lembrando, é claro, que o reconhecimento de Estado, ele é importante, claro que é, mas ele não é essencial para a existência do Estado. Essencial para a existência do Estado são os seus elementos constitutivos que a gente viu na aula de hoje. Então, agradeço a atenção, fico muito feliz e espero que na próxima aula vocês estejam aí novamente comigo. Até lá, pessoal!